Olá gente, tudo bem? Meu nome é Luana e esse é o primeiro vídeo do meu canal, o canal Leituras da Luz. Sejam todos bem-vindos. E esse canal vai ser para falar sobre as minhas leituras, e eu vou estar falando sobre alguns livros que eu tô lendo, alguns que eu já li, e vou vir fazer hoje uma resenha para vocês. O livro que eu vou falar hoje é esse aqui, Mindy Hunter ou Mindy Hunter, eu não sei, eu não falo inglês, e quem souber pode deixar aqui nos comentários. Mindy Hunter, o primeiro caçador de serial killers americano, é do John Douglas e Mark Oshak. Esse livro é uma série da Netflix. Infelizmente a série é uma série muito boa, que ela foi esquecida pela Netflix. E eu vou falar sobre esse livro hoje. Esse é um livro que ele fala sobre... É um ex-agente do FBI. E ele começou como militar. E conta um pouco da vida dele e tal. E ele que foi a primeira pessoa, o primeiro agente que começou a fazer um estudo com os serial killers, os psicopatas, os assassinos, os serial killers. Ele começou a fazer esse estudo, porque matavam, porque tinha um padrão. E ele foi dos assassinos em séries. Ele começa a fazer entrevistas para analisar todo o comportamento, porque... E o primeiro assassino que ele vai entrevistar é o Ed Kemper, esse cara aqui. Para quem viu a série e ver essa foto, que é ele com um assassino real, vai ver que a série também teve um ator, conseguiram um ator muito parecido com o assassino, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E ele começa a estudar esse cara com a entrevista, vai na penitenciária saber como que ele começou, o que levou ele a matar o Ed Kemper. Ele é um assassino em série, famoso lá nos Estados Unidos. E ele começou a matar muito cedo. Começou a matar, maltratava animal. E começou a matar matou os avós. E em seguida, depois que ele ficou numa clínica essas clínicas para adolescente, criminoso e tal. E ele sai dessa clínica e mata a mãe, né? Mata a mãe e várias outras mulheres, né? E ele começa a conversar com esse cara, porque o que levou ele a fazer isso, né? É um livro muito interessante. E o Ed Kemper, ele, diferente do estereótipo, e o Ed Kemper, diferente do estereótipo que ele esperava, que o John Douglas esperava, de ser um assassino frio, cruel, que não conversava com ninguém, um cara marrento. Não, ele era um homem de quase 2 metros de altura, mais ou menos uns 2 metros de altura, um homem grande, porém tinha a fala mansa, conversar, e tinha um QI acima da média, e várias outras coisas, né? E assim, e o que ele mostra também um pouco da vida desses serial killers antes deles se tornarem assassinos. A maioria deles tem em comum uma infância difícil e, enfim, pais abusivos, famílias abusivas. Muito bom, sim, que eu recomendo mesmo para quem vai iniciar alguma carreira jurídica, ou não digo nem carreira jurídica, ou alguém que goste desses livros de serial killers, mas assim, ele não vai focar muito no crime em si, na coisa em si, no crime em si. Ele vai focar na psique dos assassinos, que é uma coisa muito boa. Porém, não é uma leitura muito, assim... É uma leitura um pouco pesada. É uma leitura, é um livro não muito grosso, mas também é uma leitura um pouco pesada. Se você é um pouco sensível, eu não recomendo. Porém, é um livro muito bom, ele é interessante. Taca também aqui no livro. São os assassinos, são os criminosos que cometem o crime e logo em seguida eles são soltos. Aqui a gente
ele destaca esse ponto também. E ele diz assim que algumas coisas acontecem pela não é inocência, pela inocência pelo idealismo da pessoa do que está fazendo o que a gente chama de regime semiaberto, do psicólogo ou do assistente social, de achar que todos podem ser recuperados, e é um erro isso, porque nem todos dá para conviver em sociedade. Esses aqui, vocês lerem, vocês vão ver que não dá, nem a maioria aqui não dá para conviver em sociedade, e por isso que tem casos de alguns aqui que eles matam, são presos e depois saem. Como foi o caso do Ed Kemper, que eu falei lá no começo. Ele foi para uma prisão, uma coisa de menores, e aí ele saiu e cometeu mais crimes e foi cometendo crimes. Foi cometendo crimes e conseguia até enganar a blitz na polícia, enquanto ele estava ele estava passando por uma blitz da polícia, e ele estava com 2 corpos no porta-mala. E ninguém nem desconfiou. Gente, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu quero pedir desculpas também se eu me atrapalhei um pouco nas palavras, estou um pouco nervosa. Que se inscreve aqui também. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar todos os links aqui para vocês verem, tá bom? E é isso, e tchau!